Romanos 3, versículo 11. Ou digo, versículo 12. Diz o seguinte: todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Vamos orar neste momento. Dá-nos tua graça, Senhor, enquanto abrimos tua palavra, para expor à igreja aquilo que tu falas em toda a extensão do teu livro, para a glória de Deus, em nome de Cristo. Amém. Então, eu estou pregando esses dias, esses domingos, em Romanos, capítulo 3, dos versículos 9 e vai até o versículo 18, irmãos. Eu vou repetir aquilo que eu sempre tenho feito aqui, tanto de manhã quanto à noite. Paulo está fazendo, ou dando um relatório final do que ele fala a respeito da depravação total. Ele pega o grupo dos judeus e o grupo dos gentios, que é todas as nações, todas juntas, coloca os dois grupos debaixo do pecado e diz que Deus está usando de misericórdia com eles. Ficou bem claro, né? E então, irmãos, o que Paulo faz? Está vendo? Paulo pega as escrituras do Velho Testamento e então vai batendo uma por uma, pregando o prego, usando o martelo e pregando o prego que trata de todos esses assuntos aqui. Que é o homem no pecado? Ele é diferente? É porque ele é de uma nação mais religiosa que é melhor? Não. É porque ele é um povo que tem a Bíblia na mão, como os judeus tinham? Não. Todos pecaram. Não tem diferença. Então, queridos irmãos, eu quero que vocês peguem agora, veja a organização disto. Eu tratei, olha, de 3 coisas eu pude tratar. A ausência de justiça, veja bem, a ausência de justiça que resulta em falta de paz. Onde não tem justiça, não tem paz. A ausência de entendimento, não há quem entenda. Resulta em escuridão. Se você não está entendendo, porque está tudo escuro, óbvio. Em terceiro lugar, a ausência de liberdade. Não há quem busque a Deus. Resulta em escravidão. Está vendo? Então nós temos aqui falta de paz, escuridão na mente, escravidão na vida. Agora chegou o momento quando veremos os resultados horizontais do pecado. Eu tratei daquilo que é vertical. Os irmãos sabem o que é vertical. É isso aqui. Horizontal é isso. A cruz foi vertical e horizontal, né? Para falar do amor de Cristo. Mas notem, irmãos, vamos ver os resultados horizontais do pecado. Olhe bem o que está dizendo o texto. É bom para os irmãos ficarem esclarecidos. Está vendo? Veja o versículo 12. Até o versículo 11 foram os resultados verticais. Agora o versículo 12. Todos se extraviaram, está vendo? Isso significa desvio da verdade. Todos se extraviaram. Em segundo lugar, viver inúteis. A uma se fizeram inúteis. Viver inútil. Em terceiro lugar, perigo social. Não há quem faça o bem. Os irmãos pegaram? Então, vamos lá. Se compararmos os efeitos horizontais com os efeitos verticais, veremos o seguinte.
Veja, eu coloquei os efeitos verticais e agora vamos comparar com os efeitos horizontais. Está vendo aqui? Vertical e horizontal. Vamos lá. Ó, ausência de justiça vertical produziu um desvio geral. Todos se extraviaram. Está vendo? Agora, ausência de entendimento, não há quem entenda, produziu inutilidade. A umas se fizeram inúteis. Os irmãos percebem agora. Eu prefiro ir devagar para os irmãos entenderem. E a ausência de liberdade, não há quem busque a Deus, diz o quê? Não há quem faça o bem. Os irmãos percebem agora? Agora, mentalmente, os irmãos imaginam. Vertical, 3 coisas. Não há justo. Não há quem entenda. Vertical. Não há quem busque a Deus. Vertical. Agora pega uma linha horizontal. Veja. A ausência de justiça produziu, todos se extraviaram. A ausência de entendimento produziu inutilidade. A umas se fizeram inúteis. E a ausência de liberdade produziu escravidão ao mal. Não há quem faça o bem. Hoje eu quero tratar sobre esta primeira parte, que trata do aspecto horizontal da vida. Todos, diz o que o texto, todos se extraviaram. O que é isso, irmãos? Eu vou mostrar para os irmãos como a Bíblia trata do pecado em termos coletivos e em termos individuais. Quando diz todos se extraviaram, imediatamente você pega todo mundo, toda a raça, e depois vê cada um tomando a sua direção. Pam, pam, pam. É igual, vamos supor, uma filharada dentro de casa, ou uma empresa, está todo mundo trabalhando lá, 1000 pessoas trabalhando numa empresa, de repente a empresa fecha. Cada um vai para o seu devido lugar. A ideia de que todos se extraviaram com a entrada do pecado. Então cada um tomou o seu próprio rumo. Agora nós precisamos entender isto. Olha, irmãos, o pecado produziu uma coisa só. Todos são iguais no pecado. Não tem diferença. Veja, nós temos a coisa mais incrível no mundo, irmãos. A unidade e individualidade. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. É muita gente. Fora aqueles que já passaram pelo mundo, desde Adão até hoje. O que acontece é o seguinte, não tem 2 pessoas iguais. Incrível. Os irmãos podem perceber. Nos animais a mesma coisa. Quantos leões tem na África? Não parecem todos iguais? As leoas e os leões? Parecem todos iguais. Mas cada um é diferente na sua individualidade. Eles não são seres humanos, mas um conhece, por exemplo, uma leoa. O leão, o macho, vai conhecer se é ela mesma a sua companheira. Se chegar outra, ele sabe. Há uma identificação que Deus colocou no DNA do animal, né? Todos conhecem. Chegar um grupo de leõezinhos lá e entrar na família daquele leão, ele mata todos, porque não são filhos. Então, irmãos, nós estamos vendo, isso é beleza, uma coisa incrível. Então, a beleza e grandeza da criação dos homens, tá? Nós somos diferentes dos animais, os animais
não pensam, não raciocinam, nós entendemos as coisas na base de conhecimento. Nós aprendemos. Os animais não foram feitos daquele jeito. Tá? E então, vemos esta manifestação da criação de Deus. No tocante a Deus, irmãos, agora, vamos pegar a raça humana. No tocante a Deus, a raça humana foi feita numa unidade só para adorar a Deus. Todos. Mas é individual. Veja, você reúne todos, mas todos têm o mesmo propósito na criação. Adorar a Deus, glorificar a Deus, ver a beleza da criação e reunir todos no mesmo propósito. Deus é adorado. Mas há individualidade. Não tem duas pessoas iguais. Impressionante, né? Adão amou Eva, sim, mas Eva era um indivíduo e Adão outro indivíduo. Não tem igual. Mas veja, a individualidade é para gerar uma coisa só, um propósito só. Vamos. Como acontece na igreja? Na igreja eu tenho falado aqui de manhã sobre Efésios. É uma unidade no meio da individualidade. Tá? Aqui tem eu, tenho Jailson, tem Gessé, tenho vocês irmãs, né? E escuta, é uma unidade entre a individualidade. Gessé tem a mesma fé que eu tenho? Tem. As irmãs têm? Tem. Jailson tem? Tem. Mesma fé. Mas nós somos indivíduos. Tá? Então, no caso do pecado, irmãos, o que aconteceu? O pecado uniu todo mundo numa culpa só. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 5,12. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, veja a unidade. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Unidade. Todos vão morrer. Você vê essa unidade no mundo todo. Todos morrerão. Todos. Isso é unidade. Mas no caso de personalidade, temperamentos, indivíduo, cada um tomou sua própria posição. Todos se extraviaram. Os irmãos estão percebendo aí? Veja, todos se convergem para uma só direção. Qual é? Mesmo que um vai para a direita, outro vai para a esquerda, um vai para o norte, outro vai para o sul, outro vai para o oriente, outro vai para o ocidente, para o leste, oeste. Veja, cada um tem um só propósito. Qual é? O pecado. Não tem para onde ir. Todos se extraviaram. Agora, veja, irmãos, o que acontece. É que cada alma ficou sem a perfeição, sem justiça. E escuta, lá dentro, quando a alma não tem justiça, a justiça perfeita lá dentro, ela se torna, como eu falei para os irmãos, a vida é torta porque a alma é torta. Está vendo? Então, cada um toma uma direção. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Os irmãos perceberam que cada indivíduo, o pecado trabalha nele de uma forma diferente do outro. Um fuma, outro não. Um bebe, outro não. Um xinga, outro é mais controlado. Um é homicida, outro não é. Um é religioso, outro não é. Então, a função do pecado, ele toma indivíduos e trabalha com indivíduos naquilo que o pecado quer. Então, vocês podem perceber que Romanos, no capítulo 6, ele trata do senhorio do pecado, ali no capítulo 6. O pecado é que dirige, que determina, Antônio, você vai fazer isso.
Antônio vai fazer aquilo. É o controle do pecado. Um só pecado é um ditador na vida de 8 bilhões de pessoas do mundo, fora os crentes. Então os irmãos percebem agora que quando a pessoa se converte, o pecado, olha, eu estou falando, o pecado para de dominar. Então veja, irmãos, a individualidade, ela faz o quê? Ela indica que cada um segue o seu próprio pensamento. Qual a razão? Qual é? Não foi feito o homem para adorar a Deus? Foi. Não foi feito o homem para dar a Deus a glória, a Ele? Foi. Mas o que acontece é que no pecado, o pecado opera de tal maneira que um indivíduo só quer ser Deus. Veja o conhecimento do bem e do mal. Ao invés de conhecer o bem, o pecado fez o homem conhecer o mal. Ele foi enganado ao pensar que ele seria igual a Deus. Deus é Deus. Deus conhece o mal, conhece sem praticar o mal. Ele conhece o mal como um motivo de juízo. Ele odeia o mal. Mas no caso de pecadores, ele quando caiu no pecado, quando nós caímos, nós tornamos lá dentro de nós um tipo de uma divindade. Ele é dono dele. Os irmãos perceberam o que acontece? É que na individualidade do pecado, cada um diz, não há Deus. Não há. O Deus aqui sou eu. Eu faço o que quero. Então está aquele indivíduo ali, ele diz, eu vou fumar, ninguém manda na minha vida. Eu vou beber, ninguém manda. Eu vou para o baile, eu vou fornicar, adulterar, vou xingar. Quem manda na minha vida sou eu, não há Deus. Notem, irmãos, não é que não há Deus, é que ele não vê Deus, ele vê ele. Os irmãos percebem que quando Davi foi envolvido com o pecado de adultério, imediatamente o pecado cercou, fez uma barreira e criou assim um dossel em volta dele, de tal maneira que ele não pôde ver Deus. Ele via ele. Ele via seu ego, seus direitos ali. Isso é o indivíduo. Está vendo? Irmãos. Então nós notamos o seguinte, cada um quer ser Deus. Então eu faço. Mas ele não percebe que ninguém foi feito para ficar neutro. Ou é o pecado que domina a sua vida, ou é Deus. Não tem meio termo. Não tem em cima do muro. Não tem essa escolha. O homem não foi feito para ser um indivíduo isolado. Ele foi feito por Deus para servir a Deus, para a glória de Deus. Deus não fez um robô. Deus fez ser humano, criado à imagem e semelhança dele. E depois do pecado, ele ficou à imagem e semelhança do pecado. Em segundo lugar aqui na questão da individualidade. A individualidade indica que haverá discórdia entre eles. Você pode perceber que entre os homens há discórdia. Por quê? Porque não pode haver unidade no pecado para o bem. Só haverá unidade no pecado. Então, quando eu vejo hoje a religião moderna dizendo paz, 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 você precisa saber que tipo de paz é essa. É a paz de Deus ou a paz do pecado? Na paz do pecado há há uma unidade. Eu sempre refiro aqui para os irmãos a questão de Sodoma e Gomorra. Nem todo mundo praticava sodomia. Talvez a maior parte da cidade era envolvido com atividades boas, construindo, plantando, dando em casamento,
Havia isso. Mas havia uma unidade num só propósito: cercar a cidade, protegendo a todos nos seus próprios pecados. Então pode perceber que a pessoa que não aprova determinados pecados, no íntimo ele está dizendo: eu não faço, mas eu não condeno quem faz. Queridos irmãos, só pode haver um ataque frontal ao pecado quando a glória de Deus. João Batista fez isso. Mesmo preso, ele olhou para Herodes, ele não aprovou a maldade dele, ele atacou o pecado. Na individualidade do pecado, irmãos, haverá discórdia? Por quê? Porque o atrevimento é tanto que um quer ser melhor do que o outro. Um quer ser mais Deus do que o outro. Você mexeu comigo? Você mexeu com o que eu tenho? Vou lhe matar. Então, irmãos, o que acontece é que dentro do parâmetro do pecado, dentro daquele contexto do pecado, há um terror ali dentro. Porque não pode haver uma unidade, não pode, e quando Deus solta, eles matam um ao outro. Nota o que Deus está permitindo nesses finais de tempo. Deus está permitindo que as discórdias sejam tantas, que pais matam os filhos, filhos matam os pais, indivíduos desconfiam do outro. Não pode haver uma unidade que promova o bem-estar do povo no pecado. A unidade é só agradar o pecado quando eles estão pensando que estão agradando a si mesmo. Outro detalhe, irmãos. Por essa razão é que eles terminam se destruindo um ao outro. Outro detalhe aqui. A individualidade indica que cada um simplesmente se desviou do caminho certo. O que é isso? Deus diz: eu só tenho um caminho. O pecado diz: tem milhares. Então, irmãos, quando o seu filho nasceu, os meus nasceram, eles nasceram para olhar os caminhos de Deus e dizer: está muito correto esse caminho. Eu vou entortar tudo. Você está vendo, irmãos, o que acontece na individualidade? Cada um pega um caminho que é reto e transforma em veredas tortuosas. Você já andou pelo mato e já viu como tem uma vereda aqui, tem outra chamada pegadas ou pisadas, aí vai passando ali, um passa no outro lugar, e tem aquele caminhozinho ali, e você percebe que indivíduos passaram ali e fizeram aquele caminhozinho ali que chama vereda. Mas notem, queridos, é assim no pecado. Quando o homem pecou, cada um tomou uma direção indo contrário àquilo que Deus quer. Cada um pegou. Eu vou ser idólatra, eu vou ser viciado, eu vou ser um mentiroso, eu vou ser um assassino, eu vou ser um traficante, eu vou ser, vamos dizer assim, eu vou ser melhor do que o outro. E assim, queridos irmãos, o homem no pecado é desse jeito. Alguns tomam decisões para coisas boas na vida, mas isso é o pecado ainda. Alguns podem ser educados, outros preferiram um caminho para um trabalho melhor, mas não é a glória de Deus. O alvo da criação é a glória de Deus. O alvo do pecado é a glória do pecado e buscando glória para si próprio. Outro detalhe aqui, dentro desse subponto. Isso é mostrado no fato de que quem vem ao mundo segue o seu próprio conceito de um viver sem Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que os ímpios já nascem com disposição de mentir. Olha, irmãos, Deus sempre usa coisas sagradas para consertar o mal.
Se tem uma coisa que Deus fez sagrado, foi a família. Porque dentro do contexto de uma família, com pais piedosos cheios de sabedoria, ele sabe como usar a vara para colocar uma criança no caminho certo. Os judeus sempre fizeram isso. Eles sempre, lares de judeus piedosos, eles ensinavam a lei de Deus para os filhos. Porque consertava. Hoje eu vejo, irmão, toda a tarefa do programa ecumênico, do programa terrorista no mundo, é não tocar nas crianças. Sabe por quê? Solta as crianças. E você verá para onde ele vai. É como soltar um porco, ele vai para a lama. Vamos adiante aqui. A individualidade, então, indica que ele se desviou do caminho certo. Também, irmãos, significa que a unidade deles é quando estão diante da verdade. O caso, por exemplo, da crucificação, o caso de mentiras religiosas. Está vendo? A unidade deles é quando todos se unem com o propósito de atacar Deus. Por exemplo, vamos supor aqui mora o irmão João. Ele mora naquela casa. Do lado direito mora um mórmon. Do lado esquerdo um testemunho de Jeová. E o que acontece? Os dois, mórmon e testemunho de Jeová, não se combinam. Eles creem diferente. Mas quando eles têm que atacar o seu João, que é um crente piedoso, eles dois se unem para isso. Os irmãos percebem que no caso da crucificação de Cristo, tinha grupos diferentes, tinha os saduceus, tinha os fariseus, eles não se uniam. Mas quando foram ajuntar para matar Jesus, todos fizeram uma unidade só. Eles odiavam os gentios, mas quando chegaram perante a cruz, eles se uniram, gentios e judeus, fizeram um corpo só, num propósito só de matar o Senhor Jesus Cristo. Os irmãos lembram também de Paulo, quando ele estava preso, porque prenderam, guardaram, protegeram Paulo, porque os judeus queriam matá-lo. Quando foi reunido com um grupo de judeus, Paulo pegou na hora. Eu vou criar uma divisão aqui. Ele falou, eu creio na ressurreição. E ali tinha saduceus e fariseus. Quando Paulo falou aquilo, os fariseus se uniram contra os saduceus. Os saduceus não creem na ressurreição, os fariseus sim. E virou aquela briga, mas depois se ajuntaram e queriam pegar Paulo para massacrar Paulo. Então, a unidade é sempre assim, queridos irmãos. Unidade contra Deus, porque o pecado em si busca a glória não de Deus, mas a glória daquele que ele está usando. A glória do pecado. Que coisa terrível, irmãos. O caso, por exemplo, de mentiras religiosas. Os irmãos percebem como eles vão se ajuntando para o propósito de negar a fé. O ecumenismo, por exemplo, é um ajuntamento de credos. Eu creio sim, mas nós todos somos irmãos. Aqui está o judaísmo, aqui está os mormons, aqui estão os testemunhos de Jeová, aqui estão aquelas religiões lá do Oriente, todos juntos, dando as mãos, o catolicismo e outros ismos que tem por aí. Para quê? Formando uma unidade. Mas para que essa unidade? Essa unidade é para a glória de Deus? Não. A unidade é para atacar a mentira. E os irmãos devem saber que quando a igreja for tirada daqui pelo arrebatamento, haverá uma unidade global, todos com a marca da besta na testa ou na mão direita. É uma unidade. Finalmente, todos adoram o anticristo. O resumo é este. Eu tenho mais um subponto aqui, deste ponto. A individualidade mostra o fato também
que cada um é responsável. Cada um é responsável. Quando pregamos o Evangelho, nós atacamos todos para que em unidade cada um saiba o que é que você fez. O que é que você fez? Quando Pedro pregou no dia de Pentecostes, ele foi com a unidade, atacou a unidade, e ao atacar a unidade, porque todos estavam unidos no só propósito, crucificar e matar Cristo. Aí a individualidade apareceu. Cada um dizendo, o que é que vamos fazer? O que é que vamos fazer? Vamos. Aí houve o trabalho de uma unidade voltando. Os 3.000 almas se converteram. Nota, a unidade do pecado foi atacada. E a individualidade na conversão apareceu, para depois haver uma unidade na conversão. Todos se arrependeram. 3.000 almas se arrependeram, foram batizadas e se uniram na igreja para servir ao Senhor. Está vendo, queridos irmãos? Então, agora vamos compreender os resultados dessa individualidade. Vamos lá. Primeiro, a individualidade do pecado indica onde chegará a atividade do pecado. Eu não sei se vocês entenderam. A unidade ou a individualidade do pecado indica aonde chegará na atividade do pecado. Então, eu já tenho falado disso antes. Nem todos praticam as mesmas coisas, mas no desvio, todos são iguais. Os irmãos perceberam aqui? Nem todos praticam as mesmas coisas, mas no desvio foram todos unânimes. Veja, irmãos, olha, horizontal e vertical. Nem todos seguem o mesmo caminho. Se você for evangelizar Ribeirão Preto de casa em casa, você vai ver que cada indivíduo tem um propósito diferente no pecado. Um gosta disso, outro gosta daquilo, um prefere isso, outro prefere aquilo, um faz isso, outro faz aquilo, um crê nisso, outro crê naquilo. É individualidade. Mas na meta do desvio, eles desviaram de Deus. Então houve uma unidade. Está vendo? Todos uniram contra os céus. Os irmãos percebem isso no Salmo 2. No Salmo 2 nós temos as nações lá, reunidas, todos na rua, todos assim, querendo uma coisa só. Nós não queremos que Deus reine sobre nós. Não queremos. Os irmãos percebem? Há uma unidade só. Não queremos as tuas leis. Não queremos os teus juízos contra nós. Nós não queremos essas amarras. Nós não queremos essas algemas. Nós queremos ficar livres. Porque nós temos um propósito só. Unidade. Contra Deus. Mas na individualidade, eles vão machucando, ofendendo, maltratando uns aos outros. Expurgando a lei de Deus. Nós estamos vendo isso em nosso país. A lei de Deus do casamento está sendo anulada, cortada. E aí então há uma individualidade, um prazer em maltratar uma moça, em maltratar uma criança, em dividir uma família, em enganar o seu próximo, em criar astúcias e ciladas para derrubar um ao outro. Também, queridos, a individualidade mostra como o pecado conduz os homens pelo caminho do engano. Todos vão para o mesmo lugar, não obstante o caminho diferente. Se os irmãos forem para a região do Amazonas, vocês vão ver muitos e muitos ribeirinhos, rios pequenos, mas todos descem para o Amazonas, o rio Amazonas, o maior. Está vendo? Os irmãos vão ver muita individualidade, mas o caminho é igual para todos. Nicodemos, ele era religioso, incrível. Um homem príncipe no farisaísmo, na religião dos fariseus.
mas não sabia de nada. Ele não sabia que ele estava indo para o inferno. Observem. Está vendo aquele moço que chegou para Jesus? Senhor, que farei? Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele estava indo e foi numa só direção. Eu não quero que ninguém mexa com meu ídolo. Eu tenho dinheiro e esse é o meu viver. Se eu puder pagar, eu pago para entrar no reino. Quando Jesus realmente, as palavras do Senhor, fizeram-no ir embora. Olha, irmãos, há importância nisso? Vamos ver aqui. A individualidade mostra o estado de cegueira individual. Eles não sabem para onde estão indo. Está vendo? O filho pródigo simplesmente tomou a decisão, desceu para o mundo. Cegueira. Procura, vai conversar com os indivíduos. Para onde você vai? Não sei. Então, irmãos, é uma escuridão. Nós vimos isso. Ele não sabe para onde vai. Ele está dentro de casa. O homem no pecado, ele gosta só do momento. O momento que ele come, o momento que ele bebe, o momento que ele está dormindo, o momento que ele está com a família, o momento que ele está divertindo, o momento de uma compra, o momento de uma viagem, o momento de uma saúde. Eles vivem do momento. É porque eles são cegos. Eles não veem nada adiante. A individualidade também mostra como cada um se arma num esquema diferente contra Deus. Como assim? A gente percebe isso até dentro da igreja, percebe? Há esquemas diferentes. Um cria barreira, chamada fortalezas, né? Eles criam muralha em torno dele. Ele se esconde ali. Não me fale de Deus. Eu estou aqui, escondido na minha casa. Eu não quero saber. Eu não quero. Paz. Não vem para cá. Outros criam chamado sofismas. Eles usam a Bíblia para criar um esquema de ataque contra a verdade. Eu já tive isso aqui na igreja. Mas a Bíblia diz assim. Então eles se armam para que a verdade não chegue. Eles também, irmãos, usam de mentiras. Eu não posso ir na igreja, eu estou ocupado. É sempre um esquema de fugir, de não encarar a verdade do Evangelho. É individualidade isto. Veja, irmãos, a individualidade também mostra que todos estão indo para o lugar onde achará todos os que tomaram a mesma decisão em Adão. Se você abrir em Ezequiel 31, você vai ver, quando Deus está falando contra o Egito, ele está falando sobre o faraó, quando chegar no inferno, que o inferno inteiro vai se levantar. Você também está entre nós. Já imaginou, irmãos, a individualidade do pecado? Aqui cada um seguindo o seu próprio caminho. Aqui cada um fazendo o que quer e achando que é melhor. Mas no inferno vão se encontrar todos. E haverá um barulho infernal, uma risada terrível de milhões e milhões de almas se satisfazendo porque aquele que ele pensava que era muito bom, está com eles. Olha que festa no inferno. E agora, irmãos, chegando ao fim. O poder que transforma pecadores individualmente. Isso significa que a minha esposa, ela é crente. Mas não significa que ela vai salvar as filhas. Eu sou um crente, mas Jessé é Jessé, Jonatas é Jonatas, meu filho Davi é Davi. Deus lida individualmente. Veja como ele chegou para Rebeca quando ela estava grávida, de gêmeos. Ele falou o quê? Amei este,
amei Jacó e me aborreci de Esaú. Deus lida individualmente, irmão. Ele deixou a multidão de lado ao entrar em Jericó e a passar a cidade inteira. Ele foi exatamente no bairro onde Zaqueu morava. Ele encarou Zaqueu. Ele não quis nem saber. Os outros ficaram de fora. Ele importou com um só a individualidade na salvação. Lembra daquela parábola das ovelhas? Cristo deixou quantas? 99. E foi buscar uma só. Olha a importância da individualidade. Incrível quando ele diz: eu conheço as minhas ovelhas. Ele conhece? Conhece. Eu posso afirmar, ele conhece individualmente. Quantas ovelhas Cristo tem? Milhões e milhões. Milhões. Ele conhece individualmente. Outro detalhe, irmãos. Saulo foi achado, enquanto seus colegas não. Os irmãos lembram? Que quando Saulo caiu ali na entrada de Damasco, a luz do sol, a luz de Cristo, da glória de Cristo, queimou a vista dele, mas não dos outros. Saulo caiu, os outros não. Porque Deus opera individualmente. E cada indivíduo é uma forma diferente. A salvação é uma só. Mas as circunstâncias usadas para Deus falar o coração são diferentes. O que ocorre quando Deus opera transformação? Vamos lá. Há uma disposição de renunciar à aliança com o mal. O ladrão na cruz fez assim. Quando ele viu o Salvador, todos os anseios que ele tinha, todos os propósitos que ele tinha, caíram tudo por terra. Desceu tudo para o inferno. O inferno pensou que receberia aquele ladrão. Recebeu os seus pecados. E Miqueias fala que Deus lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Capítulo 7 de Miqueias. E o céu recebeu um pecador. A salvação é igual, mas a forma como Deus faz é individual. Veja, queridos irmãos. Outro detalhe. A Raabe simplesmente condenou sua própria nação. Olha que diferença. Aquela mulher prostituta, morando lá no lugar estratégico onde os homens iam. Tá? E ela quis conhecer o Deus de Israel. A fé no Deus de Israel deu para Raabe um conceito de coragem impressionante. Ela cria mais no Deus de Israel do que os próprios israelitas. Ela cria tanto que ela esperava alguém chegar. E esperou. Ela sabia que os dois viriam. Eu estou esperando há muitos anos. E ficou ali. Quando aqueles homens chegaram, é vocês mesmos. Eu estou querendo conhecer o Deus de vocês. Em outras palavras, era uma mulher que queria ser salva. E ela queria proteger a casa dela. E olha o que a fé faz, irmãos. Ela diz, estou pronta. Eu estou pronta para qualquer coisa agora. O que é que eu tenho que fazer? Eu já desenhei tudo. Eu já preparei tudo. Vou proteger vocês. E agora, como vocês me protegem? Siga esta linha. Então, irmãos, Deus trabalha individualmente. Saulo foi achado. Já falei para os irmãos. A individualidade, ela também não arranca a personalidade. Os irmãos percebem? Não há isso em Deus, de formar uma religião onde todo mundo é igual. Nós não temos isso na Bíblia. Cada mulher com cabelo igual da sua religião. Com a roupa igual. Nada disso.
Deus não muda a personalidade. A personalidade é igual. Ele purifica o homem do pecado. Ele mata o velho homem em Adão. E ali eleva um novo homem. Paulo mudou? Não, era aquele Paulo enérgico. Eu li a respeito de um dos grandes homens de Deus do passado. Ele era durão. Ele é muito durão com as coisas. Mas a individualidade. Saulo brigou com Barnabé? Brigou. Porque Barnabé queria fazer uma coisa, Paulo queria outra. E então brigaram, cada um se separaram. Individualidade. Tá? Não significa que a pessoa agora é boboca. Quando a graça opera, ela transforma o homem num homem como deveria ser sem o pecado. Os homens de fé que Deus usou, ele usou individualmente. Sansão, com todos os erros dele, a Bíblia o coloca no pináculo da fé. Abraão foi um grande homem de Deus? Foi. E olha como Deus colocou como homem de fé, corajoso, impressionante. Olha Moisés, a decisão dele de abandonar o conforto do Egito para seguir, sofrer com o povo de Deus no deserto, porque ele esperava o galardão celestial. Olha, irmãos, como a fé é individual, mas ela transforma tudo num propósito só. Qual é? A glória de Deus. E a salvação individual traz os salvos. Sabe para quê? Olha que coisa fantástica. Há um só rebanho e um só pastor. A individualidade e a totalidade. E na doutrina da eleição, nós sabemos como Deus lida. Ele chama todos. Quando a igreja for tirada daqui, ele vai chamar a totalidade. E quem subirá? Todos individualmente. Impressionante. Todos. E ele chama um por um. Que fantástico. E na doutrina da salvação, o que é que Deus faz? Olha, irmãos, a totalidade e a individualidade. Veja, na eleição, Deus escolheu todos em Cristo. Na salvação, ele pega uma por uma. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Está vendo? Totalidade e individualidade. O que é que ele falou para Paulo? Pregue nesta cidade, que eu tenho muitos eleitos aí. Totalidade e individualidade. E finalmente, irmãos, lá no céu, a totalidade será o gozo e alegria de indivíduos que serão iguais a Cristo. Iguais em que sentido? Iguais, perfeição. Alguns crentes brilharão mais do que outros. Porque quanto mais você sofre por Cristo, mais brilho você terá. A lâmpada sua só vai ter 15 watts, 40 watts. Você está sofrendo por Cristo, então vai brilhar mais. Quanto mais você se identifica com o sofrer de Cristo, mais brilhará o seu corpo de glória lá no céu. E nós temos algo que deve ser individual. É indivíduo? É, mas devia ser total. Um amor por Cristo, que, olha, irmãos, um amor que deve passar de nosso entendimento. O amor por Cristo. Paulo quis isto. Ele lutou por isso. Ele disse, eu estou carregando no meu corpo o sofrer de Cristo. Paulo fez tatuagem, fez.
Ele deixou as chicotadas tomar o corpo dele. Ele podia mostrar no seu corpo as marcas de Cristo. Isso é individual. Deveria ser total. Nós lutamos para essa totalidade da igreja. De todos amarem a Cristo. E quando há esse amor glorioso, cada crente se torna uma vida piedosa. Oh, queridos irmãos, como a graça opera. Ela opera, às vezes, em trazer milhares de pessoas. Às vezes vem 5, 6, 7, 10, 100 pessoas na igreja. E essas pessoas se convertem. É a maneira como a graça opera, chamando individualmente os seus. E que nós estamos orando para isso, para dias maravilhosos, quando indivíduos que se dispersaram, cada um seguindo o seu próprio caminho, sejam chamados, venham. E eles vêm. Que o Senhor aplique a sua palavra em cada coração.